Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Efésios capítulo 6, a partir do versículo número 10. Efésios capítulo 6, a partir do versículo número 10 até o versículo número 18. Que achou, diga amém. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estai, pois, firmes, tendo cingido vossos lombos com a verdade, e vestida com graça da justiça, e calçado os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Meus irmãos, eu gostaria nesta noite de introduzir essa mensagem dizendo que a vida cristã não se constitui apenas na adoração no templo e no serviço da casa de Deus, mas a vida cristã também é um campo de batalha. É indispensável que o cristão se dedique extremamente à adoração ao Senhor e ao serviço dos santos. Nós também devemos nos revestir das armaduras de Deus para combater, para guerrear, porque nós somos sacerdotes para adorar, somos servos para servir, mas também somos soldados apologistas para batalhar pela fé que uma vez foi entregue os santos. E baseado nisso, nesta noite eu gostaria de falar sobre a batalha do cristão, o bom combate da fé. E falando sobre a batalha do cristão, eu quero destacar três verdades fundamentais aqui nesse texto. A primeira verdade é que os nossos inimigos não são as pessoas. Versículo 12 diz: não temos que lutar contra carne e sangue. Os seus inimigos não são seus vizinhos, não são seus colegas de trabalho e de escola. Os seus inimigos não são os irmãos da igreja. A nossa luta não é uma luta de classe,
de pobres contra ricos, de brancos contra negros, da pobre contra a burguesia, da mulher contra o homem, do empregado contra o patrão, do homossexual contra o heterossexual. Não, a nossa luta, diz o texto sagrado, que é contra as hostes espirituais da maldade, é contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas. A nossa luta é contra Satanás e o seu império do mal e do pecado. Então essa é a primeira verdade. Devemos discernir quem é o nosso inimigo. É Satanás com todas as suas hostes de demônios. A segunda verdade é que o nosso campo de batalha não está na dimensão terrena, mas na dimensão celestial, porque os demônios estão nas regiões celestiais, diz Paulo. Então isso significa que os cristãos não se envolvem em manifestações violentas, não depredam prédios públicos, não quebram patrimônios históricos e culturais, não agride os seus opositores, não invade lugares religiosos e nem quebra objetos sagrados dessas religiões. Os cristãos não se envolvem em vandalismo, anarquia, homofobia, lutas sociais e nem ofensas nas redes sociais. Não atacamos clínicas de abortos, não somos intolerantes fanáticos e nem somos crentes loucos, alucinados. Não, a nossa luta se concentra nas regiões celestiais. Por isso que a nossa batalha é uma batalha espiritual, cultural e moral. Glória a Deus. E a terceira verdade é que as nossas armas não são carnais. Glória a Deus. Os cristãos não precisam pegar em armas para defender a democracia dos revolucionários. Combatemos em favor do reino de Deus e não em favor dos reinos deste mundo. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5, está escrito, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5, está escrito: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas espirituais e satânicas, destruindo os conselhos, anulando o sofisma e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Quer dizer, nossas armas são os argumentos bíblicos, os princípios morais e os valores espirituais, com os quais venceremos todas as filosofias, ideologias e práticas contrárias à fé cristã. Glória a Deus. Aqui nesse texto de Efésios, Paulo alistou nossos valores espirituais em 10 armas espirituais. A primeira arma, o cinto da verdade. A segunda, a couraça da justiça e do amor. Terceira, o sapato do evangelho da paz.
Quarta, o escudo da fé. Quinta, o capacete da esperança da salvação. Sexta, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Sétima, a oração e súplica no Espírito. A oitava, a vigilância. A nona, a perseverança. E a décima, a intercessão por todos os santos. Então é revestido com essas armas, é equipado com essas armas, que o cristão está pronto para enfrentar Satanás e o seu império das trevas. Glória a Deus. E sobre Satanás, o nosso arqui-inimigo, o arqui-inimigo do bem, do cristianismo e da fé, eu quero destacar seus dois modos operandi para guerrear contra o povo de Deus. Satanás tem duas maneiras de operar para combater contra o povo de Deus. E nós que somos guerreiros nessa batalha, devemos conhecer os seus ardis, porque Paulo disse, e nós não ignoramos os ardis de Satanás, os seus projetos. Então, o primeiro modo de operação de Satanás é na figura de um grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, que está em Apocalipse capítulo 12, versículo 3. Como dragão, Satanás pratica a intolerância religiosa e promove no mundo inteiro perseguição cristã contra o povo de Deus. Ele persegue, ele prende, ele tortura e ele mata os cristãos nos países comunistas, islâmicos, pagãos e católicos. A Bíblia mostra que o sanguinário Satanás usa o poder do Estado, que é simbolizado aí pelas 7 cabeças e 10 chifres, para destruir o cristianismo. Satanás é mostrado nas regiões celestiais, influenciando as nações para atrapalhar o avanço do Evangelho. Mas, meus irmãos, vai chegar um tempo, conforme Apocalipse capítulo 12, versículo 9, que o dragão vai ser expulso das regiões celestiais. E a Bíblia mostra que quando ele ser expulso, ele vai concentrar toda a sua força, ele vai investir a sua última e a mais cruel, terrível e sanguinolenta perseguição contra os crentes. Glória a Deus. E quando Satanás está nessa sua fúria, nessa situação, nós não temos o que fazer a não ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Glória a Deus.
Então essa é o primeiro modo de Satanás operar: extirpar a fé cristã. O segundo modo de operação de Satanás é na figura de uma serpente astuta e sagaz. A antiga serpente, que também aparece em Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Como serpente, Satanás age astutamente, com o objetivo de enganar, inventando heresias, filosofias, ideologias e religiões contrárias à fé e à prática cristã. E assim como a serpente agiu dentro do paraíso para enganar a Eva, também Satanás, com a sua sutileza, procura agir dentro da igreja para enganar os crentes. A serpente, ela não persegue, ela não prende, ela não mata, mas ela engana, ela seduz, ela dissimula, ela destila o seu veneno através da cultura, da literatura, das artes, da política, da educação, da religião, das redes sociais e da mídia. Apocalipse 12 mostra que o dragão persegue o povo de Deus para devorar o povo de Deus. Mas a serpente ataca com uma corrente de água poluída, que representa as falsas doutrinas, as filosofias ateístas e as ideologias marxistas. Mas não é apenas na área cultural, filosófica, religiosa que Satanás age. Satanás também age na área espiritual, através do misticismo, do esoterismo, do satanismo, da bruxaria, da feitiçaria, da magia. Satanás também age na área social, produzindo todo tipo de criminalidade, de violência e de miséria. Ele também age na área moral, com toda sorte de depravação, perversão, corrupção e devassidão. Paulo, escrevendo em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, ele diz: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se aparte da simplicidade que há em Cristo. E no versículo 14 Paulo diz: e não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E na figura de um anjo de luz, diz o versículo 4, que ele vai pregar o outro Jesus, que ele vai trazer o outro evangelho, e que ele vai produzir o outro espírito. Então temos esses dois modos de operação: o dragão e a serpente. O dragão quer extirpar a fé, e a serpente quer deturpar a fé, mas com o mesmo objetivo de destruir o cristianismo, de bloquear o avanço do evangelho e de esmagar a nossa fé em Cristo. Mas além desse objetivo, Satanás tem outro objetivo principal. Porque ele quer destruir os cristãos, porque ele quer aniquilar a fé, por causa desse objetivo principal de Satanás,
que está em Isaías capítulo 14, versículo 13 e 14. Glória a Deus, glória a Deus. Satanás disse no seu coração: eu subirei ao céu, e acima dos anjos de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação, no meio da igreja, me assentarei. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Glória a Deus. Então, para alcançar esses dois objetivos, primeiro, de ser semelhante ao Altíssimo, para receber a adoração da humanidade, e segundo, para destruir os santos do Altíssimo, para Satanás alcançar esses dois objetivos, ele conta com a participação de 3 comparsas. Glória a Deus. Conhecido como o trio do mal. Satanás vai contratar esses 3 comparsas para lhe ajudar a alcançar esses objetivos. E nessa noite nós vamos conhecer esse trio do mal, esse trio satânico. É claro que o tempo não nos permite aprofundar, mas nós vamos resumidamente falar deles, para que nós cristãos conhecemos o modo de Satanás agir e como ele vai usar esses seus comparsas para alcançar os seus objetivos. Os 3 comparsas de Satanás está no livro do Apocalipse. O primeiro comparsa é a besta de 7 cabeças e 10 chifres. Apocalipse capítulo 13, versículo 1 a 8. Glória a Deus. A besta do Apocalipse 13 representa o sistema político, o grande instrumento que Satanás tem na sua mão. Glória a Deus. As 7 cabeças da besta e seus 10 chifres são 7 impérios pelos quais Satanás quer dominar o mundo. Glória a Deus. Mas desses 7 impérios, 6 impérios já passaram. E cada um desses impérios que passaram, Satanás dominou uma parte territorial do mundo e conseguiu perseguir o povo de Deus, mas ainda não alcançou o objetivo de dominar o mundo inteiro. O primeiro império foi o Egito, o segundo a Síria, o terceiro a Babilônia, a Pérsia, depois a Grécia e a Roma. E agora estamos, meus irmãos, na formação do 7º império, que Apocalipse vai dizer que eles também são representados pelos 10 chifres. Quer dizer, um império confederado de nações que surgirão depois do Império Romano. O Império Romano foi o 6º último império. Depois desse império vem o 7º império. Esse 7º império é uma confederação de reinos.
E esses reinos que surgiram depois de Roma, que tomaram os mesmos territórios de Roma, foram as nações europeias. A Europa. Portanto, o sistema político de Satanás hoje é a Europa, ou a União Europeia. E esse, segundo as profecias, será o último império de Satanás neste mundo. Porque Daniel, capítulo 2, versículo 44, diz: mas nos dias desses reis, dessa confederação de nações, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e será estabelecido para sempre. Glória a Deus! Meus irmãos, a Europa é o sétimo reino, mas esse reino ainda não tomou a posse do seu reino. Por quê? Porque a Europa está esperando a manifestação do anticristo para começar o seu reino de terror, e será a última tentativa de Satanás para dominar o mundo. Então, se a Europa está esperando o anticristo, então isso significa que o anticristo vai surgir do meio das nações europeias, conforme está em Daniel capítulo 7 e versículo 8. Estando eu, Daniel, a observar os 10 chifres, as nações europeias, eis que entre eles subiu um chifre pequeno. Versículo 25. E esse chifre pequeno proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Então, quando esse chifre pequeno surgir, quer dizer, o anticristo aparecer no cenário da história humana, diz Apocalipse, capítulo 17 e versículo 12, os 10 chifres, a Europa tem o mesmo intento e ideia de entregar o seu poder, a sua autoridade e o seu reino ao anticristo. Glória a Deus. Versículo 14. E estes, a Europa e o anticristo, que é o sistema político de Satanás, o comparsa do diabo, combaterão contra um cordeiro, mas um cordeiro, oh glória a Deus, os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os que estão com ele, os crentes chamados, eleitos e fiéis. Glória a Deus!
Então esse é o primeiro compasso na guerra, na batalha do cristão. O segundo compasso, meus irmãos, é a mulher prostituta, chamada de a Grande Babilônia, que está em Apocalipse, capítulo 17, versículo 1 ao 6. Essa mulher prostituta representa o sistema religioso. Apocalipse 17:3 mostra que a mulher prostituta está montada sobre a besta de 7 cabeças. Quer dizer, o sistema político, a Europa vai apoiar o sistema religioso, vai se unir ao sistema religioso para alcançar o objetivo de Satanás. Isso significa que a Europa anticristã usará essa religião mundial para enganar todas as nações da terra. E como ela fará isso? Apocalipse 17:4 diz que a mulher prostituta tem na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícies da sua prostituição. O cálice é de ouro, mas dentro dele está a podridão. E o versículo 2 diz que essa mistura de abominações e imundícies é o vinho da sua prostituição, que embriaga todas as nações da terra. Essa religião tem um cálice que contém um vinho inebriante para enganar, seduzir todas as pessoas da terra. Quer dizer, o sistema religioso vai misturar dentro do seu cálice o paganismo, o catolicismo, o judaísmo, a cristandade, as crenças esotéricas, o liberalismo teológico, as filosofias humanistas, as ideologias marxistas, os conceitos progressistas, para formar uma religião mundial, pluralista e ecumênica. E essa religião, uma vez formada, vai dizer para a humanidade que Jesus não é o único caminho, mas que há outros caminhos que conduzem a Deus. Tentará transformar o evangelho da nossa salvação num evangelho social, banalizado e sem nenhum poder transformador. Vai dizer que a Bíblia é um livro ultrapassado, que a sua mensagem não tem relevância para o homem moderno, que é um livro cheio de mitos e lendas e que precisa ser atualizado para caber dentro dos moldes, dos conceitos dessa pós-modernidade. Eles também vão dizer que a verdade e a moral não são absolutas, mas são relativas, e que a igreja não precisa ser exclusivista e dogmática, mas a igreja tem que ser inclusivista e pluralista, para caber dentro da sua membresia todo tipo de safadeza. Glória a Deus.
Por isso que Apocalipse capítulo 17, versículo 5, diz que esta mulher é chamada de a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Quer dizer, é ela que dá a origem a todas as religiões falsas, a todas as heresias falsas e a todo tipo de adoração falsa. Glória a Deus. Agora, meus irmãos, prestem atenção. Apocalipse 17:6 diz: João, eu vi a mulher e ela estava embriagada com o sangue dos santos. Ou seja, nós os crentes que não aceitarmos participar dessa religião babilônica, seremos alvo do patrulhamento ideológico. Vão dizer que nós somos fanáticos, fundamentalistas, nos taxarão de fascistas e homofóbicos, vão nos acusar de termos discurso de ódio e que somos negacionistas e atrapalhamos o progresso. Por isso vão cercear a nossa liberdade religiosa, vão restringir a nossa liberdade de expressão, criando leis para amordaçar a nossa boca. E então, no final de tudo, eles nos perseguirão e nos matarão em nome da democracia. Glória a Deus. Enquanto que os crentes progressistas, liberais, marxistas e esquerdistas que bebem do vinho da Babilônia vão rir e zombar de nós. Porém, meus irmãos, está escrito que a queda da Babilônia já está determinada. E aqueles que beberam o seu vinho também beberão do vinho da ira de Deus, sem mistura, no cálice da sua ira. E serão atormentados com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro para todo sempre. Glória a Deus! Glória a Deus! Devemos permanecer bebendo o cálice puro do Evangelho, da doutrina cristalina, do ensino ortodoxo, para que possamos, naquele grande dia, estar com Cristo à sua direita. Glória a Deus! Terceiro comparsa, para terminarmos. A besta de 2 chifres, conhecido o falso profeta. Apocalipse capítulo 13, versículo 11 ao 18. Essa besta, que eu chamo de a besta americana, representa o sistema econômico mundial. E o sistema econômico mundial estabelecerá um sistema digital de compra e venda, em que só poderão participar do mercado de trabalho aqueles que pertencem à religião da besta. Esses receberão uma marca que será o nome da besta, ou o número do seu nome.
Então, meus irmãos, é com esses três compassos que Satanás está criando um sistema mundial em que a política, a religião e a economia estarão ao serviço do anticristo. E esse sistema mundial já está em formação através do marxismo cultural, do globalismo e da nova ordem mundial, tendo apoio de organizações poderosas como a ONU, a OTAN, a OMC, a OMS e outras organizações. Mas, glória a Deus, o cordeiro que ruge como o leão terá a vitória, e esse império do mal vai sucumbir diante dele. E para concluir, eu preciso falar de dois erros que nós devemos evitar. Dois erros que nós devemos evitar. O primeiro erro é dizer: tudo isso aí que esse pregador está falando não passa de teoria da conspiração. Porque os pregadores querem pregar a teoria da conspiração para fazer medo dos crentes, para que os crentes fiquem dentro da igreja e não queiram sair, mas querem encher os bolsos dos pastores de dinheiro. Meus irmãos, será que eu estou pregando uma tal de teoria da conspiração? Ou porventura não é isso que as Escrituras falam há bastante tempo? E que a mensagem para nós é: desperta tu que dorme. Já é hora de despertarmos do sono e nos revestirmos das armas da luz. Aleluia. Porque a nossa salvação está mais próxima do que quando no início nós cremos. Glória a Deus. E o terceiro erro que você deve evitar, e que esse erro é o mais pesado, mas eu vou falar. Glória a Deus. Qual é o erro? O erro é dizer que quando Jesus voltar, vai arrebatar todos os crentes e não vai ficar ninguém para contar a história. E por isso todos os crentes estarão livres dessas coisas. Meus irmãos, a Assembleia de Deus não ensina e nunca ensinou que Jesus vai arrebatar todos os crentes. Ela ensina que Jesus vai arrebatar os crentes fiéis, vigilantes e santos. O próprio pastor Antônio Gilberto, de saudosa memória, disse que milhões e milhões de crentes ficarão na grande tribulação e enfrentarão os três comparsas de Satanás. Não, mas o que o pastor diz não vale. Mateus capítulo 25 diz que 50% dos crentes vão subir e 50% dos crentes vão ficar. Glória a Deus. No Apocalipse tem 7 igrejas.
Quantas igrejas tem no Apocalipse? 7 igrejas. Os nossos teólogos dizem que cada igreja representa um período da igreja. E nós estamos no último período da igreja. E qual é a última igreja? A igreja da Laodiceia. A igreja da Laodiceia é uma igreja composta de crentes mornos, materialistas, cegos e que andam nus, sem a vestidura do Evangelho de Cristo. Meus irmãos, a promessa de guardar a grande tribulação é para a igreja da Filadélfia, que Deus disse: como foste perseverante em guardar a minha palavra, eu também te guardarei da hora da provação. Isso é para a Filadélfia, os crentes fiéis, mas para a Laodiceia, os crentes da última geração, que são milhões e milhões de crentes, e que nessa noite pode estar aqui uma parte deles. Diz Apocalipse 3:19 para essa igreja: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Meu irmão, se você não quer ficar para enfrentar a besta, o falso profeta e a prostituta, diz o texto: seja zeloso e arrepende-te. Glória a Deus. Amém? Amém.